Meu nome é Marina Albuquerque Rocha. Tenho 34 anos. Eu desmaiei com uma dor no peito e fui levada às pressas para um hospital. Foi ali que descobriram que meu marido não existia como médico. Eu vi médico se entreolhando, uma enfermeira parada com a ficha na mão, e ele em silêncio ao meu lado. E naquele momento, eu percebi que tinha algo muito errado. Antes de te contar o que descobri depois disso, curta o vídeo, se inscreva no canal e me conta nos comentários, de onde você é. Agora, vamos começar do início. Durante 8 anos, eu acreditei que tinha construído uma vida estável. Minha rotina era organizada, previsível, exatamente como eu gostava. Eu trabalhava como arquiteta, cuidava das finanças, planejava tudo com antecedência. E ao meu lado, sempre esteve o Eduardo. Ele era o tipo de homem que transmitia segurança sem esforço. Calmo, controlado, respeitado. Quando falava do trabalho, era sempre com a mesma confiança tranquila de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Médico. Cardiologista. Era assim que todos o conheciam. E eu também. A clínica que levava o nome dele tinha sido um projeto nosso. Eu desenhei cada espaço, acompanhei cada obra, organizei cada pagamento. Ele dizia que a parte difícil era a medicina. Eu nunca tive motivo para duvidar. Naquela noite, a dor começou enquanto eu ainda estava em casa. Primeiro leve. Depois apertando. Depois tirando o ar. O chão pareceu inclinar. Eu me apoiei na bancada, mas a visão escureceu rápido demais. Quando abri os olhos, a luz era forte demais. Branca. O cheiro de desinfetante era seco. O som de um monitor marcava um ritmo constante. Eduardo estava ao meu lado. Falando com a equipe. Ele usava termos que eu já tinha ouvido antes. Explicava. Orientava. Tentava conduzir o que estava acontecendo. Até que um dos médicos parou de escrever e olhou diretamente para ele. O senhor é médico? Eduardo respondeu na mesma hora. E então veio a próxima pergunta. Pode me informar seu CRM? O tempo pareceu travar. Ninguém falou por alguns segundos. Uma enfermeira segurava minha ficha, sem anotar nada. O médico ainda estava olhando para ele. Não estou encontrando no sistema, alguém disse, mais baixo. Eu não vi o rosto do Eduardo naquele momento. Mas senti a mudança. E, pela primeira vez em 8 anos, alguma coisa deixou de fazer sentido. Os primeiros dias depois daquela noite foram estranhos de um jeito difícil de explicar. Eu ainda estava internada, o corpo lento, a cabeça pesada, mas o que mais incomodava não era a dor. Era o silêncio. Ninguém dizia nada diretamente, mas sempre havia uma pausa antes de qualquer resposta. Como se cada palavra estivesse sendo escolhida com cuidado demais. O Dr. Rafael Mendes era quem mais aparecia. Sempre no mesmo horário, sempre com a mesma postura calma. Ele explicava o que estavam fazendo, ajustava a medicação, perguntava como eu estava me sentindo. Nunca corria. Nunca evitava olhar nos meus olhos. Uma vez, eu perguntei se tinha sido algo grave. Ele demorou um segundo a mais do que o normal antes de responder. A gente está acompanhando com cuidado. Nada além disso. Eduardo também estava sempre ali. Mais presente do que nunca. Falava com todo mundo, agradecia a equipe, perguntava detalhes. Às vezes, segurava minha mão em silêncio. Outras vezes, parecia conversar demais, como se quisesse preencher todos os espaços vazios. Minha família chegou no dia seguinte. E foi aí que a tensão ganhou forma. Alguém comentou que o médico responsável pelo meu caso tinha questionado o Eduardo. Outro completou que isso não era normal. Em pouco tempo, a conversa mudou de tom. Tem coisa errada nesse hospital. Esse médico aí, estranho demais. Quer aparecer. O nome do Dr. Rafael começou a circular com desconfiança. A lógica parecia simples demais. Ele foi o único que questionou. Ele estava à frente do meu caso. Então, alguma coisa tinha que estar errada com ele. Eu ouvia tudo em silêncio. Não concordava. Não conseguia explicar por quê. Mas não fazia sentido. Rafael continuava vindo todos os dias. Do mesmo jeito. Sem pressa. Sem se defender. Se precisar de qualquer coisa, é só falar, ele disse uma vez, antes de sair.
Simples. Direto. Sem tentar provar nada. Foi nesse período que conheci o Cláudio. Ele apareceu como alguém da administração, dizendo que precisava confirmar alguns dados do meu prontuário. Falava baixo, com cuidado, como se não quisesse incomodar. Nada nele chamava atenção, exceto uma coisa. Sempre que o nome do Eduardo surgia, ele demorava um segundo a mais para responder. Um silêncio pequeno. Mas diferente. Naquele momento, eu ainda não sabia por quê. Só sabia que algo naquela história não encaixava. E mesmo cercada de gente, eu comecei a me sentir completamente sozinha. Depois que saí do hospital, eu comecei a olhar para trás de um jeito diferente. Não como quem lembra, mas como quem tenta reorganizar peças que sempre estiveram fora do lugar. Eu conheci o Eduardo em um momento em que minha vida estava começando a dar certo. Eu tinha acabado de fechar meus primeiros projetos maiores, estava crescendo como arquiteta, aprendendo a lidar com dinheiro, contratos, prazos. Ele apareceu já pronto. Já estabelecido. Médico. Seguro. Direto. Ele falava pouco sobre a própria formação. Não evitava, mas também não aprofundava. Sempre mudava o foco. Falava de casos, de pacientes, de decisões difíceis. Nunca de como chegou até ali. Na época, isso parecia natural. Hoje, não parece mais. Nos primeiros anos, ele era presente de um jeito específico. Sempre aparecia quando algo dava errado. Quando eu estava cansada, insegura, sobrecarregada. Era nesses momentos que ele assumia o controle das decisões. Nos momentos em que tudo estava bem, ele se afastava um pouco. Dizia que estava ocupado. Que precisava focar no trabalho. A clínica surgiu como um projeto nosso. Pelo menos, era assim que eu via. Eu desenhei o espaço, organizei fornecedores, cuidei de cada pagamento. Ele dizia que aquilo era o passo mais importante da carreira dele. E sempre que eu tentava entender mais, perguntar detalhes, participar de verdade. Você não tem preparo para entender isso. Ele dizia isso com calma. Sem ironia. Sem agressividade. Como se estivesse apenas sendo realista. E eu aceitava. Aceitava quando ele assumia decisões sozinho. Aceitava quando ele evitava explicar certas coisas. Aceitava quando ele me colocava um passo atrás. Porque, na minha cabeça, fazia sentido. Ele era o médico. Eu não era. Com o tempo, comecei a perceber pequenos padrões que antes passavam despercebidos. Ele evitava falar de colegas específicos. Não gostava de encontrar outros médicos fora da clínica. Sempre tinha uma justificativa pronta para não ir a eventos da área. Eu nunca questionei isso de verdade. Sempre havia uma explicação plausível. Sempre havia uma razão que parecia suficiente. Hoje, olhando para trás. Nada daquilo era estranho o bastante para levantar suspeita. Mas tudo, junto, era. E o que mais doía não era perceber que ele mentiu. Era perceber que, durante anos, eu ajudei a sustentar essa mentira sem nem perceber. Quando voltei para casa, a sensação de que algo estava errado não foi embora. Ela só mudou de forma. Ficou mais silenciosa. Mais constante. As conversas sobre o hospital começaram a se repetir. Minha família ainda estava incomodada com o que tinha acontecido. E, aos poucos, o foco deixou de ser a minha saúde, e passou a ser o médico que me atendeu. Aquilo não foi normal. Ele não tinha que ter questionado nada. Tem alguma coisa errada ali. O nome do Dr. Rafael Mendes já não era dito com dúvida. Era dito com convicção. A explicação parecia simples demais, e exatamente por isso, convincente. Ele estava no meu caso. Ele criou tensão. Ele questionou o Eduardo. Logo, ele tinha algum interesse nisso. Eu tentava acompanhar aquela lógica, mas sempre havia um ponto que não fechava. Não fazia sentido alguém se expor daquele jeito sem motivo. Mesmo assim, a pressão aumentava. Em uma das visitas, alguém sugeriu formalizar uma reclamação contra ele. Outro falou em erro médico. Tudo era dito com segurança, como se já estivesse decidido. Eduardo estava ao meu lado o tempo todo. Escutava. Concordava com pequenos gestos. Intervinha quando necessário, sempre com a mesma calma de sempre.
Quando tentei dizer que talvez estivessem exagerando, ele virou levemente o rosto na minha direção. Você não tem preparo para entender isso. A frase veio baixa, sem alteração de tom. Mas foi o suficiente para encerrar qualquer tentativa minha de continuar. Nos dias seguintes, o Dr. Rafael foi chamado para prestar esclarecimentos. Ele apareceu. Não evitou. Não tentou se esquivar. Sentou, ouviu tudo, respondeu com calma. Eu só segui o protocolo, ele disse. Nada além disso. Nenhuma defesa agressiva. Nenhuma tentativa de atacar de volta. Só firmeza. Mesmo assim, a desconfiança não diminuiu. Eduardo continuava conduzindo tudo com uma naturalidade que me deixava sem espaço. Ele conversava com minha família, organizava as informações, explicava o que estava acontecendo. Sempre um passo à frente. Sempre no controle. E o Cláudio? Ele ainda aparecia de vez em quando. Discreto. Educado. Mas agora era mais evidente. Os silêncios dele estavam maiores. As respostas, um pouco mais curtas. E o olhar, sempre desviando no momento errado. Eu não entendia o porquê. Mas alguma coisa ali, estava prestes a mudar. Eu tentei seguir em frente. Voltar ao trabalho. Retomar a rotina. Mas a sensação não ia embora. Aquela pausa no hospital. A forma como olharam para ele. O silêncio depois da pergunta. Comecei pelo mais simples. Pensei em quem tinha motivo para criar aquela situação. Rivalidade profissional. Disputa por paciente. Algum tipo de erro que alguém quisesse esconder. Eduardo me ajudava. Sempre disposto. Sempre calmo. Esse tipo de coisa acontece, ele disse uma vez. Tem médico que precisa provar alguma coisa. Ele sugeria nomes. Explicava dinâmicas que eu não conhecia. Descartava hipóteses com facilidade. Tudo parecia lógico quando ele falava. Mas nunca levava a lugar nenhum. Toda vez que eu achava que estava chegando perto de alguma resposta, a linha sumia. Em um momento, eu lembrei de algo simples demais para parecer importante. Os documentos da clínica. Eu mesma tinha organizado tudo. Digitalizado contratos, registros, certificados. Separado em pastas. Nomeado arquivos. Tudo passava por mim. Por um segundo, a ideia surgiu. E desapareceu quase no mesmo instante. Não fazia sentido desconfiar dele. Não depois de tudo. Eu fechei o arquivo. Ignorei. Continuei procurando em outro lugar. O Cláudio ainda aparecia, de vez em quando. Sempre com alguma justificativa administrativa. Sempre educado. Mas agora havia algo diferente. Ele começava uma frase, e parava. Olhava para mim, e desviava rápido demais. Como se estivesse medindo cada palavra antes de dizer. Eu não entendia o que estava acontecendo. Mas tinha a sensação de que a resposta estava muito perto. Perto demais. E, ainda assim, alguém estava impedindo que eu enxergasse. Nos dias seguintes, o Cláudio começou a aparecer com mais frequência. Sempre com algum motivo simples. Assinatura de documento. Atualização de cadastro. Coisas pequenas demais para chamar atenção. Ele falava baixo. Evitava prolongar qualquer conversa. Mas permanecia ali por alguns segundos a mais do que o necessário. Como se estivesse esperando alguma coisa, ou reunindo coragem para dizer algo que não vinha. Uma vez, ele entrou enquanto Eduardo estava comigo. Os dois trocaram um cumprimento rápido. Formal demais. Eduardo continuou falando normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Explicava detalhes do meu retorno ao trabalho, fazia planos, organizava as próximas semanas. Seguro. Preciso. Como sempre. Cláudio ficou em silêncio. Observando. Quando Eduardo saiu para atender uma ligação, o ambiente mudou. Cláudio respirou fundo, olhou para a porta, depois para mim. Está tudo certo com seus dados, ele disse, ajustando os papéis na mão. Era uma frase simples. Mas veio com um atraso. Como se tivesse sido escolhida entre outras que ele não disse. Eu apenas assenti. Ele hesitou. Por um segundo, pareceu que ia continuar.
Mas não continuou. Nos dias seguintes, os pequenos sinais começaram a se repetir. Respostas curtas demais. Silêncios no meio de frases. Olhares que não se sustentavam. Enquanto isso, Eduardo estava cada vez mais presente. Mais atencioso. Mais envolvido. Como se quisesse garantir que nada saísse do lugar. Ele organizava tudo. Falava por mim em algumas situações. Respondia perguntas antes mesmo de eu ouvir completamente. E, naquele contraste, algo começou a incomodar. De um lado, alguém perfeito demais. Do outro, alguém que parecia carregar um peso que não conseguia esconder completamente. Na última vez que o Cláudio apareceu, ele ficou parado na porta por um instante. Me olhou. Como se estivesse tentando dizer alguma coisa sem usar palavras. Qualquer coisa, você pode me procurar, ele disse. E saiu. Naquele momento, eu entendi aquilo como cuidado. Mas, olhando para trás, aquilo não era cuidado. Era o começo de uma escolha que ainda não tinha sido feita. Foi numa tarde comum que ele voltou. Sem aviso. Sem papel na mão. Sem desculpa administrativa. Cláudio entrou, fechou a porta atrás de si e não falou nada por alguns segundos. Ele não olhou direto para mim de imediato. Ficou com as mãos apoiadas na mesa, os dedos pressionando levemente a madeira, como se precisasse se manter firme ali. Respirou fundo. Uma vez. Depois outra. Só então levantou o olhar. Eu tentei resolver isso sem te envolver. A frase veio baixa. Controlada. Eu não respondi. Ele puxou uma cadeira, sentou, abriu uma pasta e girou na minha direção. Documentos. Páginas impressas. Protocolos. Registros. O hospital entrou em contato com a clínica para confirmar os dados do Eduardo, ele continuou. Era só uma checagem simples. Ele fez uma pausa curta. Mas os dados não batiam. Eu senti meu corpo ficar imóvel. O número de registro não existe. O diploma não consta no sistema. Não tem validação no banco do MEC, nem no CRM. Ele não levantou o tom em nenhum momento. Não precisou. Eu olhei para os papéis. As palavras estavam ali. Claras. Organizadas. Oficiais. Sem espaço para interpretação. Eu achei que era erro, ele disse. Revisei tudo mais de uma vez. Outra pausa. Mais longa. Não é. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros. Não era dúvida. Era fim. A clínica sabia que tinha inconsistência, ele continuou. Não tudo, mas o suficiente para desconfiar. Ele passou outra folha. E-mails. Conversas internas. Preferiram não aprofundar. Eu reconheci arquivos ali. Pastas. Estrutura. Organização. Eu mesma tinha feito aquilo. Eu que digitalizei. Eu que nomeei. Eu que organizei tudo. Para ele. Minha mão ficou parada sobre a mesa. Fria. Eu não podia continuar vendo isso, Cláudio disse, mais baixo agora. Mas, se eu entregasse, eu perdia tudo. Ele finalmente me olhou direto. E eu perdi. Não houve drama na forma como ele disse. Só constatação. Eu assenti, sem perceber. Não como resposta. Como reflexo. Nesse momento, a porta se abriu. Eduardo entrou. Parou ao ver a pasta aberta. Os papéis sobre a mesa. O olhar dele passou por mim, e chegou até Cláudio. Por um segundo, ele tentou manter a mesma postura de sempre. O que está acontecendo aqui? Ninguém respondeu imediatamente. Cláudio apenas deslizou um dos documentos na direção dele. Eduardo não pegou. Olhou. Leu o suficiente. E, pela primeira vez, ele não teve o que dizer. Nenhuma explicação. Nenhuma correção. Nenhum controle. Só silêncio. E naquele silêncio, tudo o que ele sempre tentou ser, simplesmente deixou de existir. Dessa vez, não terminou em silêncio. A investigação avançou rápido. Os documentos foram suficientes para abrir um processo formal. Em poucos dias, Eduardo deixou de ser apenas uma suspeita,
e passou a ser um caso. Exercício ilegal da medicina. Fraude documental. Eu não vi quando aconteceu. Mas soube. Ele foi levado para prestar depoimento, e não saiu como entrou. Não houve escândalo na minha frente. Nenhuma cena. Só a confirmação. Ele foi preso. O Dr. Rafael foi liberado de qualquer suspeita. Quando nos encontramos novamente, foi breve. Eu sabia que tinha algo errado, ele disse, com a mesma calma de antes. Eu apenas assenti. Cláudio perdeu o emprego no mesmo dia em que entregou tudo. Não houve reconhecimento. Só o silêncio que fica quando alguém decide não ser cúmplice. Eu voltei para minha rotina aos poucos. Projetos, prazos, reuniões. Tudo voltou ao lugar, pelo menos por fora. Por dentro, ficou um espaço estranho. Não pela ausência dele, mas pela ausência da certeza que eu tinha sobre quem eu era dentro daquela história. Às vezes, eu ainda penso em como tudo foi construído. Documento por documento. Decisão por decisão. E no quanto eu estive presente em tudo isso, sem perceber. Nunca subestime alguém que precisa mentir para existir. Porque, quando a verdade chega, ela não destrói só a mentira. Ela leva junto tudo que você achava que conhecia.